no Comitê Central eu percebi, quando fui expulsa, portanto, e quando Cunhal disse, Zita Seabra é expulsa do Comitê Central, a proposta do secretariado era ser expulsa do PCP, e ele levou a proposta, depois de toda a gente ter falado, e quem estava calado foi chamado a falar, ele disse, Zita Seabra é expulsa por unanimidade apenas com o voto contra, que é da própria Zita Seabra, o que era verdade. E eu levantei-me, entreguei a chave do meu carro, o carro que eu tinha era por ser dirigente, por ser da Comissão Política, tínhamos direito a ter carro, fui pôr as chaves à frente de Álvaro Cunhal, fui-lhe entregar em papel a minha defesa, que eu tinha feito, e nessa altura, com todas as questões políticas que eu colocava, e eu também tinha feito uma pequena maldade, que é, eu nunca antes falei da questão do PREC ainda estar vivo e de trabalharmos para a Insurreição Popular Armada. Só no Comitê Central é que eu disse, é um absurdo. Em 1988, o PCP não aceitar o regime democrático em que estamos e não se enquadrar nele e continuar a defender a via armada, a insurreição popular armada para chegarmos ao socialismo. Isto tem que acabar, não sei o quê. E eu sabia que isso doía a Cunhal, era o fundamental da sua linha política e toda a sua estratégia para Portugal. E por isso é que guardei só para falar ali. E não tinha falado antes. Portanto, foi um confronto, digamos, e ele recebeu a chave, eu entreguei-lhe o papel da minha defesa, porque ia escrita, e ele recusou aceitar. Não aceitou o papel. Portanto, eu saí com o papel, apanhei um táxi, era madrugada, eram 6 da manhã, estava a imprensa toda à minha espera, podíamos tornar público o que estava a passar, estava a imprensa toda à minha espera, eu disse, não falo, recebo-vos em minha casa às 11 da manhã, chovia assim uma chuva miudinha, isto era o mês de maio, chovia uma chuva miudinha, eu saí para a rua a chorar, não é? Apanho um táxi, o homem do táxi só me dizia, não chore, eu ouvi no rádio, tem toda a razão, não vale a pena chorar. E quando chegámos à minha casa, ele disse, deixe-me oferecer-lhe esta viagem. E ofereceu uma viagem de táxi, e eu cheguei a casa, tive uma hemorragia enorme, e fui para a urgência do hospital, porque estava ali em causa toda a minha vida, foi uma coisa terrível, estava o Vítor Moreira, o Vítor Neto, o tal que me tinha falado na altura, tinha a mulher dele, que era italiana, era italiana, e portanto vinha do eurocomunismo, tinha-me levado um ramo de flores a casa, e o Vítor Moreira, todos estavam à minha espera com muita... lembro-me da frase dele, és a nossa passionária. Portanto, foi uma coisa extremamente dolorosa, terrível. Pôs-me doente, pôs-me... O que é que eu vou agora fazer da vida? Como é que eu saio disto? Mas isso durou pouco tempo depois, quando eu fui expulsa do Comitê Central, foi depois em novembro, já tinha escrito um livro, já tinha começado a escrever para o Diário de Notícias, sobre o que se estava a passar na Perestroika, no Muro de Berlim, não sei o quê, nos países, ainda não havia o Muro de Berlim, mas havia a Hungria, não sei o que mais, e já estava em guerra, com o PCP, não estava já naquele sofrimento brutal. Não sabia fazer nada, era revolucionária profissional, tinha que arranjar qualquer coisa para saber fazer, e tinha que refazer a minha vida, não era fácil, mas tinha uma coisa fantástica, que era a minha família, tinha o meu marido, minhas filhas, e o meu filho mais novo, que tinha acabado de nascer, e portanto eu sabia que iria ser, fiquei sem aqueles que eram os meus amigos normais, do dia a dia, ninguém me falava, quando passavam por mim na rua, se já fossem dissidentes, cumprimentavam-me, se já tivessem saído do PCP, vinham dar-me um beijinho, sorridente, também saí, se me virassem a cara, ainda lá estava. Portanto, aquilo era fácil de perceber. Mas foi um período duro, mas ao mesmo tempo muito interessante. Depois de ser expulsa do Comitê Central, eu propus, a perestroika começa a avançar e Yeltsin é candidato à Câmara de Moscovo, e eu propus primeiro ao jornal ir fazer uma reportagem do que estava a passar na União Soviética, porque em Portugal, à boa maneira portuguesa, nunca há política internacional, nunca ninguém liga grande coisa ao que se passa no mundo. Já vinha o tempo de Salazar, sozinhos, e depois continuou, quer dizer, nunca, ainda hoje se liga pouco ao que está a passar no mundo, não é? Em Portugal ninguém falava da perestroika, ninguém ligava nada, e eu propus ir à União Soviética fazer uma reportagem sobre a perestroika. O jornal recusou, falei com o Pinto Balsemão e com o Vicente Jorge Silva, e fui aceite, fui fazer a reportagem para o Expresso, e foi publicada nas revistas do Expresso. Entretanto, os portugueses estudantes que eu tinha mandado para a URSS estudar,
eu, pessoalmente. É por isso que eu senti a obrigação de tornar pública a minha dissidência, porque eu tinha influenciado a vida de muita gente. E entraram também em dissidência, escreveram ao Comitê Central, na altura o principal responsável, José Milhazes, que era tradutor do Comitê Central do Partido Comunista da União Soviética para português, e também estavam todos a passar um mau momento, porque o PCP queria os expulsos, mas o José Milhazes já estava nessa altura em Moscovo, novamente, ia trabalhar novamente, e o José Milhazes propôs a receber-me em Moscou. Então eu apanhei o avião, fui com uma equipe do Expresso, só que, como eu ia, a RTP mandou também uma equipe, e outros jornais mandaram também uma equipe, mandaram também gente, e fomos fazer a reportagem das primeiras eleições livres em Moscovo. É um período muito, muito bonito da Rússia, porque é o período em que de repente há liberdade, e aquilo lembrava mim imenso o 25 de Abril, não é? Eu lembro-me as pessoas, havia um programa de televisão todas as noites que a Rússia parava para o ver, nunca tinham visto tal coisa, e que fazia o balanço do comunismo. E também aí eu percebi melhor uma coisa muito importante, que é, há ideias que parecem muito bonitas e boas, que depois se transformam em monstros. E os liberais entendem muito isto. Por exemplo, uma das primeiras coisas que a Revolução de Outubro fez foi dizer a água é grátis na casa das pessoas, porque é um direito. E, portanto, toda a gente tem água grátis. Dizia-me na altura o Zé Milhazes e os outros estudantes que lá estavam, é um pesadelo, a água ser grátis. O que é que acontece? Quando uma torneira se abria em Moscovo, ninguém chama um canalizador para arranjar a torneira. Se tu reparares, nos hotéis, os autocolismos estão todos avariados. Agora, o que isto significa de desperdício de água é brutal. O custo social que isto tem é brutal, porque é mais barato ter a torneira a deitar água do que chamar o canalizador, que tem que se pagar, não é? E, portanto, então isto fazia reportagens nas televisões curiosíssimas, porque a televisão em Moscou começou a mostrar o absurdo onde levam essas ideias comunistas, parece muito legítimo, quer dizer a água é grátis, não é? É que realmente não há almoços grátis. Não. No Uzbequistão, quando eu estive lá, falavam que o gás também era gratuito, porque tinham lá fontes próximas, e eles mantinham o forno sempre ligado, porque era mais caro usar fósforos para ligar cada vez que era preciso. Exato. E tinha outra coisa, por exemplo, e então aparecia muito nesse programa de televisão o absurdo, que era as empresas tinham que trabalhar não em função do mercado, mas em função das metas que lhes eram estabelecidas, não é? Por exemplo, uma empresa de sapatos, que como aliás eu visitei, imagina, no ano anterior tinha produzido 800 mil sapatos. No ano seguinte a meta era 850 mil sapatos. Ora, para eles conseguirem produzir 850 mil sapatos, faziam os sapatos só de um número. Conclusão, em Moscou só havia, acho que era 44 à venda. Então ninguém, se a pessoa calçasse 37 ou calçasse 45, não tinha sapatos. Para o tamanho dele só havia daquele número. Quando estava nos anos 90 e se apercebeu de tudo isso, em alguma altura arrependeu-se das escolhas que fez tão cedo na vida, nomeadamente ir para a clandestinidade, aquilo que sacrificou na altura, ou apesar de ter mudado de opinião, nunca se arrependeu? Não, tanto eu acho que quando se lê o Foi Assim, percebe-se. Eu tenho muito orgulho em ter participado na luta pela liberdade em Portugal e ter sido da minha geração e ter dado uma grande parte da minha vida, da minha juventude, para se conquistar a liberdade em Portugal. Isso, aliás, um dos motivos pelo qual eu escrevi o livro é porque os dissidentes depois desaparecem e não contribuíram em nada. E a certa altura há mais antifascistas retroativos do que antifascistas reais. E, portanto, eu senti necessidade de chamar a mim o meu passado. E dizer, não, isto eu também contribuí, dei uma grande parte da minha vida para que Portugal tivesse uma democracia como hoje tem e liberdade. Agora, também digo, quer dizer, foi muito importante ter perdido no 25 de novembro. E várias vezes disse isso ao próprio Jaime Neves, que foi bom ele ter ganho. Digamos, há aqui, eu acho que em períodos dramáticos como viver em ditadura e não ter liberdade, como em guerra e não sei o quê,
é muito importante que isso aconteça, não é? Depois, provavelmente, eu por vezes vejo dizer, devia ter saído mais cedo, só saiu em 88. Claro, também acho, devia ter saído mais cedo e só saiu em 88, mas é assim, foi a minha entrega à luta foi genuína e foi até esse período. Não, eu não estive desde 25 de novembro até 88 em dissidência, não. Continuei a achar que o melhor para Portugal era o comunismo e o socialismo e o comunismo. E estava errado, e eu digo isso muitas vezes. E há momentos que tive grande choque com esse meu passado. Nessa minha viagem a Moscovo, por exemplo, eu vi uma coisa terrível, que é, quando eu estive lá com o Komsomol, mostraram-me uma grande conquista da ciência em Moscovo, que era uma piscina, mesmo encostada ao rio e à muralha do Kremlin, que tinha uma coisa fantástica, eu nunca tinha visto, tinha ondas, era de água quente e tinha ondas, podia-se tomar banho no inverno, gelado, a cair neve, e eu pude nadar naquela piscina fantástica. Quando chego lá, nesta altura, com os Milhazes, havia uma grande discussão, porque o que reivindicava o povo de Moscovo era deitar abaixo imediatamente a piscina. Porquê? Porque ela estava feita num sítio onde tinha existido a principal catedral da Igreja Ortodoxa em Moscovo, a Catedral do Cristo Redentor. E, portanto, toda a reivindicação era deitar abaixo a piscina e voltar a pôr a Catedral do Cristo Redentor. E Yeltsin, na sua campanha eleitoral, prometeu voltar a fazer a Igreja do Cristo Redentor. E depois eu fui ver a história é curiosíssima, aliás, existe no YouTube, podem ver, a história é muito curiosa, porque Yeltsin deita abaixo à bomba a catedral que tinha sido construída com dinheiro do povo da Rússia, uma subscrição nacional, e Tchaikovsky tinha feito uma peça que se chama Para Canhões e Orquestra, para a inauguração daquela catedral, feita com uma subscrição pública do povo da Rússia para comemorar a vitória sobre Napoleão. Stalin tinha deitado abaixo com uma bomba, ali estava aquela piscina e o povo queria voltar a ter a catedral. E ela foi reconstruída. Mas Stalin, quando a deitou abaixo, não era para fazer a piscina, na altura ele ainda não sonhava com a piscina, é para fazer o maior monumento a Lenin, o mais alto do mundo, pondo Lenin em cima, e embaixo o palácio dos sovietes. Só que cada vez que a engenharia russa fazia o monumento e o punha em prática, aquilo abatia e enterrava-se no rio, porque as margens eram demasiado próximas, estava entre a muralha e o rio, como se pode ver quando se lá for, e hoje é uma espécie do Vaticano, da Igreja Ortodoxa, ainda é uma catedral de referência. É onde está o principal, o patriarca da Igreja Ortodoxa, é naquela catedral, e foi lá que foi feito o funeral do Yeltsin. Portanto, estava ali e afundava, mas na net é muito curiosa, no YouTube, porque vê-se bem que os terrenos não aguentavam o peso, não era do Lenin, era do Lenin, mais o poder dos sovietes, mais aquilo tudo. E, portanto, isso para mim foi um choque enorme, dizer, eu andei aqui a nadar, achei isto fantástico, e agora, de repente, percebo que a história disto é tudo o contrário daquilo que eu achava que era um grande avanço dos camaradas. Voltou a falar com Álvaro Cunhal alguns anos depois da dissidência? Não, nunca mais, um comunista nunca mais fala alguém que saiu, nem pensar. Viu numa recepção na embaixada e na altura já sem nenhum poder, era Presidente da República Mário Soares foi imediatamente ao leste quando caíram vários dos países comunistas, por exemplo, foi e levou-me na viagem oficial, fui à Hungria, fui à República Checa, e foi fantástico ir a Budapeste, que estava a começar E então o Mário Soares convidou-me para uma recepção e o Cunhal estava lá, e eu achei muito engraçado, porque ele estava com aquelas senhoras da Lapa e de Cascais, as mulheres dos embaixadores, e não sei o quê, todas à volta dele, fantástico, conheci o Cunhal, dei-lhe um beijinho, era fantástico. Não havia coisa pior para ele, era uma irritação, e eu fiz um certo ar de troço e foi a última vez que nos vimos. Nunca mais falei com ele, nem estive com ele, até porque ele pouco depois retirou-se, quer dizer, foi para casa mostrar os seus desenhos e as obras que tinha feito na cadeia e entregou o PCP a uma pessoa inócua, não é? E que nunca lhe faria sombra e nunca iria transformar o PCP, quer dizer, não existia, o Carlos Carvalhas nunca transformaria o PCP em qualquer coisa diferente daquilo que tinha recebido.
Foi propositado escolher um Claro. sucessor relativamente fraco para... Claro. Aliás, todos os ditadores fazem isto, quer dizer, escolhem sempre como sucessor alguém que não é capaz de fazer nada a não ser manter o que está. Mas havia alguma alternativa? Veria alguém com uma perspectiva mais reformista, capaz de ter um papel diferente? Muitos, a começar pelo próprio Carlos Brito. Muitos. Havia vários dirigentes, mesmo dirigentes que vinham da direção e que estavam na direção do PCP, que tinham uma perspectiva que era preciso mudar qualquer coisa. Todos eles foram afastados depois com o tempo. E o PCP transformou-se num partido fundamentalmente sindical, que é o que é hoje. Não é? Nunca exibam já nem questões ideológicas. Eu duvido que alguma vez o Jerónimo tenha lido o que quer que seja do Capital ou do... Quer dizer, ficou como herança sindical o PCP, que é, no fundo, aqueles operários míticos que fizeram o comunismo nas revoluções que quando existiram, já não existem, já não há. As empresas metalúrgicas já não são aquilo. E, portanto, hoje o operário já não é aquilo, está ao computador a maior parte das vezes. E, portanto, é um partido de reformados, muito dessa herança e dos acelerados rurais também já reformados, que fazem a força do PCP que resta do PCP. Faz 100 anos este ano. Acha que vai fazer 200? Não, evidentemente que não. Quer dizer, o comunismo morreu, e morreu com a queda do muro e com o fim da União Soviética. Hoje é outra coisa. A própria Rússia é outra coisa. A China abriu a economia de mercado e tem um capitalismo de Estado que é uma coisa, não é menos opressiva do que o regime comunista. Quer dizer, a opressão do regime capitalista de Estado sem liberdade, sempre se achou que, ou muita gente achou que o facto de abrirem a uma economia de mercado iriam ser forçados a mudar internamente e a ter um regime democrático plural. Isso não aconteceu, quer dizer, junta o pior dos dois lados. E, portanto, mas já não é o comunismo puro e duro. Isso existe em Cuba, existem na Coreia do Norte, mas são coisas terminais. Eu tenho esperança que a China rapidamente nunca será. Resistiu até agora porque conseguiu melhorar o nível de vida das pessoas. Porque com a economia de mercado as pessoas deixaram de viver naquela miséria que viveu. Eu estive na China nos anos 90, em Cantão, quando fui a Macau, e era muito triste de atravessar a China. A miséria que as pessoas viviam, a porcaria. Hoje ainda existe em muitos sítios, a perseguição política é brutal, mas a economia de mercado vai certamente, não vai forçá-los a mudar. É preciso forçá-los a mudar, pondo no sítio e respeitando aqueles que lutam pela liberdade na China. Eu vi com grande desgosto o que se passou este ano em Hong Kong, em que muito pouca gente falou, por exemplo, o próprio governo português, quando os chineses em Macau proíbem, por exemplo, proibiram uma exposição de fotografia porque tinham lá fotografias que eles não queriam, o governo português deixou, não reagiu e não... O que é que diria alguém que hoje tem a idade que a Zita tinha quando se apaixonou pelo PCP e que ainda hoje se apaixona por isso? O que é que diria alguém com 15, 16, 17 anos que hoje se interessa em juntar ao PCP, possivelmente com os mesmos ideais, com o mesmo pensamento que a Zita tinha, sendo obviamente em circunstâncias diferentes? O que é que diria alguém? Primeiro, é preciso fazer uma diferença na cabeça logo, muito importante arrumar a cabeça, que uma ideologia não é a mesma coisa que ter ideais. Uma ideologia é qualquer coisa totalitária porque se quer criar completamente algo novo por cima daquilo que existe e que tem defeitos, que tem problemas e que nem sempre é justo, mas uma coisa é lutar por valores e por ideais, outra coisa é por ideologias que vêm substituir tudo. A tendência dos intelectuais, quando pensam, é imediatamente criar uma utopia e uma ideologia e dizer, eu vejo muitas vezes uma referência a dizer é uma pena, agora as pessoas já não têm uma ideologia, felizmente que não têm, porque quando têm uma ideologia, deu sempre a asneira.
terminou sempre em resultados ditatoriais e que fazem as pessoas sofrer e ser vítimas. E as vítimas da esquerda não existem. Portanto, há outra coisa muito importante e que, nomeadamente, o Papa Bento XVI teorizava sobre isso de uma forma muito nítida, porque ele conheceu bem o que foi o nazismo e o que foi o comunismo, que é o relativismo. O relativismo é uma coisa muito perigosa, quando a gente não é objetivo e diz, não, as vítimas do comunismo, da esquerda e da esquerda não são a mesma coisa que as vítimas da direita e das ditaduras de direita. Isto é terrível. Portanto, é a coisa mais perigosa que não nos arruma ao pensamento e, portanto, o que eu diria, leiam Hannah Arendt, para perceber que uma vítima é uma vítima. E é uma coisa ainda dramática, porque na Rússia, por exemplo, quando caiu o comunismo e quando estive lá nas eleições do Yeltsin, a coisa mais terrível que eu vi de tudo era a fila de pessoas que vinham de toda a Rússia, e na altura já não havia, tinham sido levantados passaportes internos, a pé, de charrete, de cavalo, de comboio, de carro, vinham à sede da Organização dos Realizadores de Cinema, que foi sempre um ponto de resistência, saber o que era feito dos seus familiares que tinham desaparecido no Gulag. As vítimas do nazismo têm nome, têm monumentos, têm celebrações durante o ano. As vítimas do comunismo e da esquerda não têm, não existem, são números. E desaparecem rapidamente. Não, e se uma pessoa é um número... eu publiquei um livro, na altura, na Bertrand, chamado O Livro Negro do Comunismo, na Quetzal, mas já no Grupo Bertrand, em que o autor, os vários autores vão contabilizando as vítimas e calculam que tenham sido 100 milhões de vítimas ao longo do século XX. Se não foram 100 milhões, foram 90 milhões. É brutal. Na Rússia, na China, no Vietnã, no Camboja, na RDA, somando todos, em todo o lado houve sempre vítimas. E essas vítimas não têm nome, são sempre números. Quantos é que morreram do comunismo no Gulag? São números, não têm monumentos. Há um fabuloso museu do Gulag em Moscovo e eu fico sempre horrorizada porque os portugueses vão a Moscovo, visitam a Praça Vermelha, visitam não sei o quê e não vão ver o Museu do Gulag, que é muito perto, é mesmo ao pé e que está muito bem feito. É feito por um movimento chamado Memorial, que exatamente apareceu a seguir à queda do muro de Berlim para dar nome às vítimas e para procurar quem são e para lhes fazer monumentos. E o primeiro monumento que fez foi uma pedra do primeiro campo de concentração, que é do tempo de Lenin, porque nessa altura é que se percebeu publicamente, é que isso foi trazido ao de cima, que não foi um maluco do Stalin, que era maluco e que tinha como hobby perseguir as vítimas. Não, quer dizer, começou com o próprio regime no tempo de Lenin e depois terminou só quando caiu o Gorbachev. Só quando Gorbachev fez cair o comunismo e quando caiu o muro de Berlim. E essa pedra está à frente daquilo que era a delegação, o centro do KGB em Moscovo. Felizmente no cinema há numerosos filmes, sobretudo feita por gente que vem dos países comunistas, muito bonitos e muito bem feitos, um dos quais O Sol Enganador, do Mikhalkov, que teve o prémio de Cannes, mas depois e teve o prémio de melhor filme estrangeiro. Mikhalkov, que era filho de um grande cineasta stalinista e que fez a letra do hino da União Soviética, grande amigo de Stalin. E, portanto, mas, digamos, a história destas vítimas está por fazer e nunca aparecem. São sempre desaparecidas. E uma das coisas da historiografia atual, por exemplo, quando se fazem biografias ou se escrevem ensaios, é exatamente o contrário, é fazer explicar às pessoas, e acho que os jovens têm que perceber isso muito claramente, fazer explicar que as vítimas têm que ter nome, têm que ter monumentos, têm que ser lembradas e não podem desaparecer porque falávamos da comparação entre o comunismo e o nazismo. Nas vítimas são iguais, ponto, não há diferença. Os campos de concentração do Gulag não são melhores e mais humanos que os campos de concentração nazis, são iguais e portanto o terror é sempre igual. O que depois é diferente é a forma como são recordados uns e outros.
Aí é que há sempre uma grande diferença, há sempre desculpas, não é? Como é possível uma dirigente do PCP ter dito que não sabia o que era o Gulag e isso passar? Como é possível um escritor português falar da Coreia e isso passar? Quando a Hannah Arendt fala e escreve sobre a banalização do mal, é sobre isso que está a falar. E que ela é a primeira que põe os dois totalitarismos em paralelo. E ela fala... E o que é a banalização do mal? Explicando de uma forma que eu acho que se percebe melhor. Começaram a sair uma série de livros no mundo ocidental, mas também nos países de leste, porque, por exemplo, os SS não eram analfabetos vindos da selva que vinham matar, não eram, eles eram doutorados, vinham das universidades. Os nazis recrutaram a elite universitária alemã, tinham que demonstrar que não tinham sangue judeu até ao 3º grau, mas a partir daí eram todos doutorados. E quando se começa a ver a vida deles, foi publicado um interessantíssimo livro sobre a vida deles, por exemplo, em Auschwitz, e vale a pena visitar Auschwitz e perceber o que é o mal. Quando se visita, como vale a pena visitar o Museu do Gulag, quando se visita Auschwitz, percebe-se que o SS que dirigia Auschwitz estava numa casa, tinha um jardim à volta, os filhos brincavam com os meninos da vizinhança no jardim que dava diretamente para o campo de Auschwitz. Ele ia de manhã trabalhar nos fornos e depois vinha à casa almoçar, brincava com as crianças, tratava das suas rosas. Portanto, os grandes, estes grandes terroristas, facínoras que existiram, não têm uma faca na boca ou na liga. São pessoas normais e banais que falam normalmente como nós e depois de repente a pessoa percebe, não é, que fazem aquilo nas horas vagas. Como eu disse, surgiu o movimento memorial, na altura Mário Soares fez parte, tal como o Kohl, mas depois morreu, porque é sempre incómodo para a esquerda reconhecer que as vítimas têm nomes e existiram, foram pessoas de bem e que não fizeram nada a não ser, quer dizer, acusam-nos sempre, como eu fui acusada, não me quero comparar com vítimas porque não foi o caso, mas acusam sempre de o Sakharov tinha desviado dinheiro, o Solzhenitsyn tinha querido ser rico, portanto, surgem sempre, mas não, são pessoas que lutaram pela liberdade. E eu acho que o relativismo, achar que estas vítimas foram bem porque são das nossas e porque logo não existem, é uma coisa muito importante. Quando olhamos, por exemplo, para o País Basco e para o terrorismo aqui na Europa Ocidental, não é? Nós na Europa civilizada, há muito pouco tempo, tínhamos importantes grupos terroristas, as Brigadas Vermelhas, e que fizeram vítimas. Aqui em Portugal as FP25, em Espanha, com muito mais força, a ETA, na Irlanda, o atentado brutal nos Jogos Olímpicos na Alemanha. Quem são as vítimas? Ninguém sabe. Portanto, aqui eu acho que é preciso sobretudo estar atento, perceber sempre, em todos os momentos da vida, que a liberdade é a liberdade e não tem preço, nem tem enquadramentos, que as vítimas são vítimas, sejam de esquerda ou sejam de direita, e que têm que ser tratadas da mesma maneira, e que temos a obrigação intelectual e moral de perceber que quando um jovem radical rapper em Espanha agora apela a que se mate não sei quem, é tão grave, seja ele rapper ou seja ele de esquerda ou de direita, porque aí... E termino dizendo uma coisa que eu aprendi quando fui à União Soviética, antes, nessa vez que eu fui com o Yeltsin, quando havia as eleições do Yeltsin, deu-me um enorme prazer ir ao primeiro concerto de rock, porque o rock era proibido. É preciso perceber que as ditaduras de esquerda ou de direita são iguais. Quer dizer, tal como nós aqui em Portugal era proibido os Beatles, ou era mal visto os Beatles e não podíamos ver o Casablanca, na Rússia são sempre iguais, sejam de direita ou sejam de esquerda. E, portanto, eu acho que a partir do momento que se é jovem, pode-se ser radical, pode-se defender coisas com as quais depois aos 40 ou 50 anos não se está de acordo. Mas há um aspecto fundamental, que é olhar para vítimas da esquerda ou da direita com os mesmos olhos, olhar para a questão da propriedade com os mesmos olhos, olhar para a questão do relativismo com os mesmos olhos. Eu acho que a partir daí vale tudo, quer dizer, é-me indiferente.
Se um miúdo que eu conheço, nessa altura, deu-lhe uma coisa qualquer de dizer eu deixo tudo para trás e vou visitar a Tanzânia ou não sei o quê, aquelas viagens malucas que os jovens fazem nessa altura e que de repente deixam a casa dos pais e vão viver como vê. Eu acho que isso até faz bem, em muitos casos é bom. Há uma idade para tudo e se não se é jovem na idade de jovens, é-se depois, como dissemos no início, aos 60 anos, então os Peter Pan de 60 anos é que me fazem algum nervoso. Portanto, não, eu acho que se a pessoa tiver esta noção exata ao longo da sua vida toda, e aí é uma questão de princípios e de valores, não corre perigo de entrar em desvios totalitários ou desvios que marcaram de uma forma tão brutal o século XX na Europa. E a Europa é o sítio onde os regimes totalitários nasceram. A Europa civilizada e culta. São os académicos, são os intelectuais. Não nasceram em África, não nasceram resultado de uma revolução dos pobres. Não, eram meninos de família. Tanto os nazis, burgueses e bem burgueses, e académicos, não é? Nasceram nas universidades, tanto os nazis como os comunistas. E morreram a receber prémios Nobel da literatura. Muito obrigado, Zita. Acho que isto foi bastante interessante. Muito obrigado pelo seu tempo. Obrigado eu pela nossa conversa.